E olha, o Corpo de Bombeiros de Rio Preto continua tentando controlar os focos de incêndio em 2 galpões de uma fábrica de estopa na região sul da cidade. Quem está por lá desde logo cedo, como você viu, é a repórter Melissa Alcântara. Como é que está a situação nesse momento aí no local? Melissa, bom dia. Olá, Casagrande, bom dia para você e para todos que nos assistem. Olha, a situação está sob controle, mas ainda existem chamas por aqui. O fogo ainda está queimando parte do estoque dessa fábrica de estopa aqui na zona rural de São José do Rio Preto. E o que os profissionais do Corpo de Bombeiros estavam explicando, que justamente por conta do tipo de material, esse é um trabalho bastante demorado. Pode levar aí, Casagrande, o dia todo para realmente extinguir as chamas de maneira definitiva. Mas não tem perigo, não tem risco desse fogo ir para alguma propriedade vizinha, para alguma situação que ofereça risco às pessoas. Ele está contido ali naquele barracão. A gente tem até algumas imagens de hoje pela manhã que mostram ali uma fumaça bastante densa saindo desse barracão. São 3 barracões. Em 2 deles o fogo chegou e atingiu e queimou o que havia dentro. Os bombeiros conseguiram, como eu falei no início, conter essas chamas ali nesses barracões do fundo, então realmente conseguiu preservar o barracão da frente. E no barracão do fundo tinha ali o estoque, cerca de 300 toneladas de matéria-prima para estopa, um prejuízo, segundo o proprietário aqui do local, que passa de R$1 milhão. Ele não quis gravar entrevista, está muito abalado e relatou até uma situação para a gente, viu, Casagrande? Ele disse que ontem teve um princípio de incêndio aqui no local, que os próprios funcionários correram para apagar, para dar conta dele. E ele acredita que tenha ficado alguma fagulha e que isso pode ter provocado o incêndio. Ainda não tem causas para esse incêndio, ainda vai ter uma perícia, uma investigação para identificar. E a gente está aqui agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, que vai trazer alguns outros detalhes sobre esse combate que está acontecendo aqui na zona rural de São José do Rio Preto, na Vila Unitra. Tenente, agora, o que vocês estão fazendo ali? Eu vi que tinha um trator mexendo. Qual é o objetivo? O que acontece? Bom dia. Bom dia. Bom, o objetivo agora é acessar a maior parte possível aqui do barracão, do fundo, como você estava comentando, para a gente acessar esse material e extinguir o fogo. Ainda tem chamas no local, como você bem explicou, mas ele está totalmente controlado e confinado. A gente observa ali que a todo momento os bombeiros estão jogando água. A última informação que eu tive é que já tinham sido gastos mais de 30 mil litros d'água e esse trabalho não para, é o tempo todo. Sim, é o tempo todo. A gente precisa ficar resfriando o local, né, para que o menor número possível aí de material entre em combustão, né, pegue fogo. E esse material ele está todo empilhado, isso também é um problema nesse combate? Qual é a situação ali? O material é bem complicado, esse tipo de incêndio, porque é um material bem fragmentado e compactado. Então o incêndio vai se propagando por dentro dele. E para a gente acessar, a gente precisa acessar esse material, espalhar ele pelo chão para a gente poder extinguir esse incêndio, para ficar bem claro para a população. E isso realmente deve levar aí o dia todo? Eu creio que até mais, viu? Pelo número de material, pela quantidade de material que eu tenho aqui, com certeza eu vou passar talvez o dia aqui inteiro trabalhando nisso. Eu vou até pedir, se o Silvinho conseguir mostrar, foi até montado um posto de comando aqui justamente por conta dessa fadiga, desse cansaço. É um trabalho extenuante, o senhor estava me explicando. Exatamente. Exige muito do físico do bombeiro, né? Apesar do preparo físico que a gente já tem, é necessário que haja esse revezamento e todo um posto de comando, né? Toda uma estrutura para que o bombeiro consiga passar esse tempo todo aqui fazendo esse combate ao incêndio. No início do trabalho foram 24 profissionais, não é? 9 viaturas. A gente vê que está vindo o caminhão-pipa aqui para reabastecer. Dá já para a gente saber o que aconteceu aqui, tenente? Que o bombeiro tem alguma coisa que tenha percebido com relação a esse incêndio? Não, assim, para saber exatamente o que aconteceu, não. O relato do proprietário que nós obtivemos é que o sistema de combate a incêndio dele não funcionou. Assim que iniciou o incêndio, ele tentou acionar o sistema de hidrantes dele e não funcionou, e aí ele chamou o Corpo de Bombeiros para fazer o combate. Nesse início, realmente, um número maior de profissionais vem ao local, né? Então nós tínhamos 24, no momento nós temos 20,
e nós já passamos de mais de 35 mil litros de água consumida nesse combate. Tá certo, tenente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Aqui no SBT Interior. Tá aí, Casagrande, esse trabalho realmente é demorado, demanda aí muito cuidado, muita atenção, porque, como o tenente explicou, por conta do tipo de material, o fogo demora bastante a ser extinto completamente. Voltamos com você. Ô Mel, eu não sei como é que tá a sua condição, se a câmera tá no tripé ou não, mas se possível tenta ambientar para mim como é que tá aí o local. A gente observou ali no seu canto direito que era a central de comando, o pessoal faz ali uma troca de equipes por conta da fadiga. Mostra como é que é esse ambiente para a gente entender aí toda a dimensão desse problema. Ó, ali no fundo, eu não sei se o Silvinho consegue mostrar, dá até um tranquinho aqui que a câmera está no tripé. Então o pessoal vai sentir um tranquinho, mas não assusta não, ele está tirando do tripé para mostrar para todo mundo qual é a situação. Porque lá no fundo é que estão os barracões que pegaram fogo, que tem essa situação. É um barracão grande com uma divisória, Casagrande. Então, em um lado tinha todo o estoque aí dessa matéria-prima para a produção de estopa e do outro funcionava a fábrica. O proprietário até comentou que existiam 7 máquinas lá, todas foram completamente perdidas, tudo destruído, todo o estoque foi perdido. Aquele trator que está logo ali ao fundo, ele foi utilizado para revirar o material, porque, como o tenente explicou, às vezes fica a chama no meio do material e ele tem que ser remexido, tem que ser revirado para que realmente seja completamente extinta a chama. Eu relatei, não é, o que o proprietário nos trouxe, que ontem teve um princípio de incêndio que ele acredita que não tenha apagado por completo e que isso tenha provocado esse novo incêndio hoje pela manhã. Então, por isso, esse cuidado demasiado do Corpo de Bombeiros. Já foram gastos aí mais de 35 mil litros d'água, é um espaço muito grande. Eles até abrem, o teto cedeu, mas mesmo com o teto cedendo, eles abriram ali na lateral, na parede, para realmente permitir o trabalho do Corpo de Bombeiros e o fogo ter vazão, como eles falam, que o combate fica facilitado dessa maneira. E esse cenário que a gente está mostrando aqui de destruição, o proprietário não quis gravar entrevista, eu já falei sobre isso, e a gente olha para ele um semblante totalmente desanimado e destruído realmente, porque ver uma situação como essa, saber do prejuízo, saber como é que ele vai conseguir retomar as atividades, é realmente complicado. Exatamente isso, né? Fica ali um misto de sentimentos de preocupação com esse incidente e também ali com os prejuízos que vem daqui para frente, né? É uma empresa que gera empregos e tudo isso acaba impactando a vida de muita gente. Obrigado, viu, Melissa, por narrar tão bem aí e trazer a dimensão, a proporção desse incêndio aqui no nosso SBT Interior. Qualquer novidade, você volta aqui e chama a gente, que nós vamos seguir juntos aí até às 20 para 1 da tarde com muita informação.